Well, hello, my darling friend! Na aula de hoje, a gente vai continuar a nossa aula sobre filmes, séries, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a questão gramatical. So, today we're going to talk about the grammar differences between simple present and present continuous, and then we will talk about simple past and present perfect. Então, a gente vai falar sobre a diferença desses aspectos gramaticais entre esses tempos das frases. So let's start talking about the simple present and present continuous. Eu quero que agora tu pense, quando eu falo simple present, qual é a ideia que vem na tua mente? É que algo acontece no presente, não é mesmo? Por causa desse present. E o simple, ele traz uma ideia de que é uma coisa assim, é quase uma lembrancinha, né? Um presente simples, quase que um presentinho ali, uma lembrancinha. Essa ideia de simple present é algo que acontece no presente. Pode ser algo que acontece com certa frequência, pode ser alguma coisa da tua rotina, pode ser algum fato geral. Em português, we use simple present to talk about things that usually happen, coisas que geralmente acontecem. For example, I usually walk my dog in the mornings. Eu geralmente passeio com o meu cachorro nas manhãs. É um fato, uma coisa que eu faço na minha rotina. Alguns verbos que podem aparecer no simple present podem ser wake up, work out, drink water, eat, have dinner. Então, esses são algumas coisas, alguns fatos que podem aparecer bastante no simple present quando nós falamos do aspecto de rotina. Tem um vídeo meu aqui no canal, eu vou deixar um card aqui para te assistir, que ele fala sobre algumas questões mais detalhadas com relação ao simple present. Por exemplo, no português, quando a gente fala coisas no presente, os verbos eles vão sempre alterar. Eu falo, tu falas, eles falam, nós falamos, vós falais. No inglês, thank God, a gente só vai ter uma diferença. O he, o she e o it. Ele, ela e isso vão levar um S no fim do verbo. Mas para cada verbo, para cada gama de verbos vai ter uma regra diferente. Por exemplo, se o verbo termina com CH, com SH, enfim, tudo isso eu falo ali no outro vídeo. Se tu quiser dar uma olhada com mais detalhes, pode ver lá. E depois volta aqui para esse vídeo para a gente falar da diferença entre o simple present e o present continuous. E levando em consideração, então, essa certa diferença, a gente vai ver que no he, no she e o it, a gente vai usar o verbo is, does, has, ou verbos com o final S. Falo com mais detalhes ali no meu outro vídeo. Quando a gente fala quando o sujeito da frase, as pessoas que praticam a ação, são essas pessoas aqui, I, you, we e they, né? Eu, você, nós e eles, ou seja, eu e os plurais, a gente vai usar o do, o have e os verbos na forma base, os verbos normais. Olha só um spoiler aqui com relação àquele vídeo que eu tenho aqui no meu canal. O he, o she, o it, eles amam muito a letra S. Tu reparou que aqui no is aparece o S, no does aparece o S, no has aparece o S, no final do verbo aparece o S. O S está presente sempre. Só que como eles têm medo de enjoar da letra S, se já aparece no does, se a gente vai fazer uma pergunta com o does e aparece já nessa palavra aqui, o S, ele vai sumir do verbo principal. A gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco também essa questão, mas, de certa forma, esse seria o principal com relação ao simple present. Agora, o present continuous, a gente vai usar quando nós queremos dar essa ideia de continuidade, não é mesmo? Por exemplo, algo que eu estou fazendo no momento, algo que eu estou me organizando para fazer no futuro. No português, o present continuous, uma das características principais é que ele termina com o gerúndio, né? Falando, andando, comendo. Então, no português, a gente tem esse endo, ando e indo, e no inglês, a gente tem o verbo com o ing no final, ok? For example, talking, listening, speaking.
E agora a gente vai ver quando usar cada um deles, ok? O simple present, então, como eu tinha comentado mais cedo, para quando a gente vai falar de algum fato ou uma rotina, algo que descreva uma ação, uma situação permanente também. E o present continuous para falar de algo que está acontecendo, that you are doing now, fazendo agora, or near future, ou algo que está planejado para acontecer no futuro próximo. Ou uma ação temporária também. A gente vai ver alguns exemplos, vai ficar mais claro, ok? So the simple present we are going to use as the verb is going to stay in its root, né? O verbo ele vai continuar na forma na forma raiz dele, na forma normal dele. Então, I work at a school, eu trabalho numa escola, work é o verbo normal. I sometimes play soccer, uma coisa rotineira. Eu, de vez em quando, jogo futebol, também vai ficar na forma normal dele. E agora, no present continuous, a gente vai ver o verbo com ing. Por exemplo, I am working right now. É uma ação que está em progresso, ela está em acontecimento agora. Eu estou trabalhando neste momento. I'm playing soccer tonight. No futuro próximo, eu estarei jogando futebol hoje à noite. Essa é a ideia que o present continuous para near future traz. Agora, a gente também vai falar de algumas outras questões. Por exemplo, quando a gente tem numa frase um advérbio de frequência, geralmente, sempre, nunca, often, sometimes, usually, never, always. Se tu se lembra de mais algum advérbio de frequência em inglês, coloca aqui nos comentários. For example, I usually wake up at 8. Eu geralmente acordo às 8. Um detalhe engraçado aqui também é que se aqui o sujeito da frase, né, a pessoa que está praticando a ação de acordar, fosse she, ela, ou qualquer palavra que a gente pudesse substituir por she, por exemplo, Maria usually wakes up at 8. Geralmente acorda às 8 da manhã. No português, a gente tem um verbo para cada pessoa. Olha pelo lado bom. Tem essa questão de acrescentar o S no fim do verbo, quando é he, she ou it, mas ele, ela e isso são os únicos que levam essa alteração. E a alteração é a mesma para os três. Se for no português, a gente tem que cuidar gênero, a gente tem que cuidar o número, e é bem mais coisa para se preocupar. No inglês é bem mais simples. Se tu conseguiu aprender em português, tu consegue aprender em inglês, tá bem? E eu juro que ao longo desse processo de aprendizado do inglês, isso vai se tornar tão natural para ti, que tu não vai precisar se preocupar em ficar pensando do tipo, e agora, qual é a forma verbal que eu vou precisar usar para essa palavra? No início, não é um hábito, então vai ser um pensamento menos fluido. Mas conforme tu for se acostumando com a língua inglesa, conforme tu for consumindo conteúdos em língua inglesa, it's going to be easier for you to think. You are not going to spend much time thinking about it. Não vai precisar passar tanto tempo pensando sobre isso, ok? Now, some expressions that mean now, or around now, or at the moment, these days, this week, this month, or at the moment, we're going to use the present continuous. So if you are going to have a test and you need to see if the sentence is with a verb in the simple present or the present continuous, you should pay attention on these two aspects. Se tu vai fazer uma prova e tu precisa prestar atenção se a questão está pedindo se é para te diferenciar se está no simple present ou no present continuous, presta atenção no indicativo de tempo que está mostrando, porque se tiver um advérbio de frequência, a frase vai estar no simple present, porque traz essa questão de rotina, de fatos junto com ela. Se as expressões elas são temporais, de, por exemplo, hoje, amanhã, agora, a gente vai ver, for example, here, I am going to wake up at 7 tomorrow because I need to walk to work. My car broke down. Meu carro quebrou. Então, I am going to, a gente tem aqui um exemplo de present continuous, ok? Very good. Também tem uma aula, eu vou deixar aqui o card, falando sobre o present continuous e quais são as formas dele. Se tu ainda não sabe, por exemplo, qual é o verbo to be que eu vou usar, quais são as regras de acrescentar o ing, pode assistir aqui essa aula
vai ser muito mais simples para te assistir. Essa aqui é um curso de inglês intermediário, então eu suponho que você já conheça essas regras. Se tu ainda não conhece, pode dar uma olhada lá e voltar aqui para o vídeo. Now, we are going to talk about the differences between simple past and present perfect. Simple past, we are going to use when we have something that happened in a certain moment. So we know when something happened. It's mentioned in the sentence. A gente vai saber onde, quando algo aconteceu, quando a gente usa o simple past, porque está dito na frase. Foi ontem, foi anteontem, foi uma semana atrás, foi há um mês. That's going to appear in the sentence, okay? And the present perfect, we want to focus on the fact. O present perfect a gente vai usar para focar no fato e não em quando isso aconteceu. Ou até para ações que começaram no passado e elas ainda não acabaram. A gente vai ver alguns exemplos, vai ficar um pouquinho mais claro para ti. So, we are going to use the simple past. Aqui é a estrutura da frase do simple past. A gente vai ter o sujeito, ou seja, por exemplo, I. A gente vai ter o verbo no passado, na forma do passado dele, não é na forma raiz, é na forma passada, e alguma expressão de tempo, ok? Tem um detalhe que eu vou deixar mais um card aqui, deu uma aula completa do Simple Past, que a gente fala sobre as regras dos verbos no passado. Mais uma vez, é muito melhor no inglês, é muito mais simples no inglês as regras. No português, a gente tem um verbo para cada pessoa, e no inglês, a gente vai ter um verbo que vai ser para todas as pessoas. E no passado, não tem a diferença do verbo para he, she e it. Vai ser o mesmo para toda a galera. Então, nessa frase aqui, I broke my arm last year. It follows that structure. O I sendo sujeito, o broke sendo verbo no passado, my arm, né, o que foi quebrado, e aqui o time expression last year, no ano passado. Segue essa estrutura, ok? Se o sujeito da frase fosse she broke her arm last year, né? Ela quebrou o braço dela no ano passado, ok? Se ficar alguma dúvida com relação a qualquer aspecto, pode colocar nos comentários que eu vou responder, vou te ajudar. E quando a gente for falar, aqui no caso ele está focando que foi no ano passado que ela quebrou o braço. A ênfase, que eu quebrei o braço, a ênfase nessa frase está em quando essa ação aconteceu. For example, if you are in a doctor and he asks you, when did you break your arm? Quando você quebrou o seu braço? I broke my arm last year. Quebrei meu braço no ano passado. Agora, o present perfect, a gente vai seguir essa estrutura aqui. A gente vai ter o sujeito da frase, I, you, he, she, it, we ou they. O have, se o sujeito da frase for o I ou os plurais. E o has, se for os amantes do S, que é o he, o she e o it. E depois o past participle of the verb. Existe uma tabela que tem 3 tempos verbais. O verbo no presente, o verbo no passado simples, que é quando a gente usa no simple past, e o verbo no past perfect, no past participle, no passado particípio. Eu vou deixar o link dessa tabela aqui na descrição do vídeo. Pode clicar, ele vai abrir um link para te poder dar uma olhada. Geralmente, em livros didáticos de inglês, ele aparece lá no final, essas 3 tabelas dos verbos. E também, existem os verbos regulares, onde nós vamos apenas acrescentar o ED no final, mas também existem os verbos irregulares. Por exemplo, o break, broke e broken é assim que aparece na tabela, né? No presente, break, no simple past, broke, e no past participle, broken. Ele vai aparecer junto com o have ou has para dizer que o meu braço foi quebrado. Essa é a ideia que essa frase traz. Por mais que no português isso não faça muito sentido, no inglês ela é assim que é utilizada. I have broken my arm. O foco está no que eu já quebrei o meu braço. Alguma vez na minha vida eu quebrei meu braço. Foi um osso que eu quebrei. A gente está conversando entre amigos. And they are talking about broken bones, about accidents that they may had. And I say, I have broken my arm.
it's something that happened, and that's the focus of the action, né? Alguma coisa que aconteceu e esse é o foco da ação. Aqui nós temos mais um exemplo do simple past com verbo irregular, ou seja, a gente não vai só acrescentar o ed no verbo, a gente vai usar o verbo da tabela, que é o verbo to be. O verbo are. Tem um vídeo meu aqui no canal falando sobre isso, eu vou deixar um card se tu quiser dar uma olhada em o passado do verbo to be, que é o verbo irregular. So, we were married for 20 years. Nós fomos casados por 20 anos. Nessa frase, se alguém fala isso para ti em português, a ideia que dá é que vocês não são mais casados. Nós fomos casados por 20 anos. Esses 20 anos já se encerraram em algum momento. And that's the idea of the simple past. Algo que começou e terminou no passado. Agora dá uma olhada nessa segunda frase. We have been married for 20 years. So the idea of have been married is the we are still married, né? Nós ainda estamos casados. Nós viemos sendo casados. Essa frase é muito... O past perfect é uma coisa muito difícil de traduzir para o português, porque não existe. Muita gente não usa, não é comum a gente usar essa estrutura no português. Então, we have been married for 20 years, da ideia de que nós somos casados, nós estamos casados há 20 anos, ok? Now, we are going to see some other moments that they can be used. So here in the simple past, we have it shown on the sentence, the past expressions. So yesterday, last week, when I was a child, yesterday, Tali, last week, last month, last year, sempre vai aparecer algo relacionado a algum tempo no passado mais pontual. Então, I was very busy last week, né? Talvez alguém tenha sido convidado para fazer alguma atividade e está se justificando. I couldn't go, eu não consegui ir. I was very busy last week. Eu estava muito ocupado na semana passada, ok? E o present perfect, a gente vai usar com algumas estruturas podem aparecer na frase. Por exemplo, o for e o since. O since, literalmente, é desde. Então, I live in Santa Maria. I have been living in Santa Maria since I was born. Eu tenho vivido em Santa Maria desde que eu nasci, ok? E o for é por. Então, for example, I have been living here for 27 years. Eu tenho vivido aqui por 27 anos. Essa é a ideia geral dessas duas palavras, ok? Elas são bem... Tem muitas provas que usam pega-ratão entre essas duas expressões, que são bem comuns no present perfect. Geralmente, elas são acompanhadas por isso. Então, o for vai ser para um período específico de tempo. For 2 hours, for 27 years, for 1 week. So, I have been taking a course for 2 years. Eu tenho feito um curso por 2 anos. E o since deu um momento específico que começou até hoje em dia. So, I have been taking this course since 2020. Eu tenho feito esse curso desde 2020. I have been very busy lately. Olha só a diferença entre essas duas frases. I was very busy last week e I have been very busy lately. I was very busy last week, da ideia de que hoje, na semana que estamos agora, na semana corrente, não estou mais tão ocupado. E I have been very busy lately é que eu até agora estou muito ocupado. I have been, eu tenho estado muito ocupada, ok? Espero que tenha ficado claro. Agora a gente vai fazer essa atividade aqui para praticar um pouquinho a questão dos verbos no passado, ok? Tanto no passado quanto no past participle. Então, a gente vai dar uma olhada aqui, a gente tem aqui uma caixinha com alguns verbos. Te convido a pausar o vídeo e tentar fazer a atividade por si só. Se ficar alguma dúvida, depois eu vou passar o gabarito agora. Mas a gente pode ir tentando fazer sozinho para ver se a gente consegue e depois a gente vê em quais momentos que a gente teve mais dúvida. Os verbos que a gente pode usar são watching, seen, have, watch, yet, seen, have been, yet, watching e going. Tem alguns verbos que se repetem. Então, aqui, we have Marco saying.
Have you, tananã, that new detective show? O que será que pode ser para completar aqui? Have you seen that new detective show? And then Anne answer. I watch detective movies and shows all the time. You have to be more specific. Então, o Marcos pergunta, né? Você já viu aquele novo programa de detetives? E a Anne diz, eu assisto filmes de detetive e programas o tempo inteiro. Tu precisa ser mais específico. I am watching it online. It's the new Sherlock show in Benedict Cumberbatch. Oh, I have heard of it, but I haven't seen the show yet. Is it good? Esse yet aqui é ainda. Eu ainda não assisti. A gente tem outra forma de falar o ainda, mas esse é o que aparece no fim da frase. I haven't been there yet. Eu não fui para lá ainda. Ok? It's really interesting, but I haven't been able to finish it yet. É muito interessante, mas eu não tive a oportunidade de terminar de assistir ainda. I'm going to watch it later today then. All right, let me know what you think once you are done watching. Eu quero saber a tua opinião, me deixa saber a sua opinião, o que você pensa sobre, assim que você terminar de assistir. Aqui nós temos, então, alguns aspectos da questão dos verbos do simple past, do present perfect, do present progressive, e do simple present. Então, se ficou alguma dúvida com relação a qualquer um desses verbos, pode me colocar nos comentários. And now we're going to have our last activities. The first is we're going to read this text. First, I would like you to try to read it. Then you can press play again and I will read with you and then you can do a shadowing activity. Então, primeiro eu gostaria que tu tentasse ler e conforme tu for tentando ler, eu gostaria que tu sublinhasse palavras novas e circulasse as palavras que tu não sabe pronunciar muito bem, mas que tu sabe o significado. Ou anotasse num caderno isso. E agora eu vou ler o texto, e aí se tu quiser fazer uma atividade de shadowing, está mais do que convidado. Para isso, tu ouve eu falando uma frase, pausa o vídeo e tenta repetir right after me, ok? So, the critics review. The new action movie, The Longest Hour, is a work of modern art. The main character is a very tough, hardworking female lead that shows the power of modern femininity. There is nothing that this woman can't do. The scene where she enters the bank will go down as one of the best action movie scenes in modern history. Fans of other genres might not enjoy the movie as much. The movie is noticeably missing comedy, romance, or mystery aspects, but it makes up for it with frequent car chase and shout-out scenes. If you enjoy action movies, you are going to love The Longest Hour for sure. I couldn't take my eyes off the screen. As I am writing this, I can see the scenes replay in my head. If you are planning to watch the movie, I suggest watching the director's cut. It's even more entertaining. I plan on going back to the movies to watch it again. I think The Longest Hour will be the best movie of the year. I don't think any other movie will come close. Okay? Now that we read this text, I would like you to find the verbs in the simple past and the verbs in the past participle. Eu gostaria que tu encontrasse os verbos no passado simples e no passado particípio, assim como os verbos no present continuous, okay? So we have here, for example, there is nothing she can do. The scene where she enters the bank. Ó, aqui simple present. Aqui no futuro will go down.
We also have other verbs. O verbo to be is está bastante presente. Is missing no presente contínuo. Enjoy, né? If you enjoy, se você gosta. You are going to love. You are going to love demonstra futuro. I am writing, present progressive. You are planning, também. Watching the director's cut, que você assista os cortes do diretor. Enfim, faz essa atividade para te encontrar os verbos, deixa ele nos comentários. E agora eu queria te mostrar algumas questões de pronúncia que podem ter ficado um pouquinho complexas de entender. Tem duas palavras aqui, femininity and noticeably, que eu gostaria de te mostrar a pronúncia dessas duas palavras. Elas podem ser palavras um pouco mais complexas e eu vou te mostrar também a forma como eu pesquiso quando eu também tenho dúvidas em alguma pronúncia, ok? Então, uma dica que eu vou te dar é pesquisar a palavra que tu tá em dúvida e a palavra pronunciation right after it. And then this is going to appear. And you can listen. Noticeably. 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 E tu pode escolher pronúncia americana. Noticeably. Pronúncia britânica. Pode colocar mais lento. Noticeably. E assim como no femininity. Femininity. Também pronúncia britânica. Femininity. Femininity. Um pouco mais marcada, né? E de forma lenta. Femininity. Ok? Então fica aí a dica e essa atividade de leitura. Agora nós vamos para o homework, para finalizar esta primeira etapa do curso. A gente vai continuar tendo aulas aqui nesse curso, mas essa aqui vai ser a última atividade ativa que eu vou te mandar fazer com relação à unidade 1. So, your homework is to answer these questions. Is there a movie or show that you often rewatch? For example, me, Friends. I always rewatch every time that I have the opportunity. I love rewatching Friends. For how long have you been watching it? So, for how long? Por quanto tempo have you been watching it? I've been watching Friends since I was, 13 years old. Number 2, if you could live inside of any movie or TV show, which one would you choose and why? I think I would like to live in France. I would really love the experience of living in the USA. I think it would be really great. And they seem fun, like they're friends and stuff. And the number 3, describe your favorite movie and TV show using the grammar you learned in this unit. So you are going to choose one movie, and then you are going to write on the comments the review of this movie or like the name of the characters, the plot, and we need to guess what is the movie or the TV show, ok? Vai ficar como um jogo. Tu vai colocar aqui nos comentários desse vídeo uma descrição de algum filme ou uma série e a gente tem que tentar adivinhar qual é esse filme e essa série, ok? Também vou deixar na descrição do vídeo o link para esses dois jogos para que tu possa jogar e praticar mais ainda em casa. And that's it for today, guys. I hope you have enjoyed. Finalizamos a unidade 1, mas nós vamos continuar com a unidade 2, ok? Kisses, bye bye!